Concedo a palavra, nesse momento, ao nobre deputado Alessandro Moron, um dos autores do requerimento de que se originou a realização desta sessão solene. Muito obrigado, deputado Mauro Benevides. Quero cumprimentar Vossa Excelência e, na pessoa de Vossa Excelência, pedir licença para cumprimentar todas as autoridades da mesa, agradecer a todos a presença aqui nessa nossa sessão solene em homenagem ao Dia Nacional da Defensoria Pública e, no fundo, através dessa homenagem ao dia, uma homenagem aos defensores públicos, que de maneira tão devotada se dedicam à proteção dos mais necessitados no nosso país, senhor presidente. É uma honra para a nossa casa recebê-los e recebê-las aqui nessa manhã, comemorando, no fundo, o Dia da Defensoria Pública, que nesse ano caiu num sábado. E, portanto, essa é a razão de estarmos comemorando, nesta terça-feira, o Dia da Defensoria Pública. Eu peço licença para fazer especial saudação aos defensores públicos que vêm do meu estado, presidente, o doutor André Castro, que eu tive a alegria de conhecer quando, no meu primeiro ano de exercício do mandato de deputado estadual, no ano de 2003, e também a presidente da Associação dos Defensores Públicos do Estado do Rio de Janeiro, doutora Maria Leonor, aqui representando todos os defensores do nosso Estado. Doutor André, presidente da Associação Nacional dos Defensores Públicos, não é? Da ANADEP. Muito obrigado pela presença de todos aqui, uma saudação especial aos cariocas aqui nessa manhã. Bom, eu quero cumprimentar todos os defensores públicos aqui presentes, agradecer a presença aqui na nossa sessão, os defensores também que vieram do Rio de Janeiro, os demais, os daqui do Distrito Federal, que honram a nossa sessão, de outros estados, Minas Gerais, temos defensores de Minas Gerais. Eu queria, antes de mais nada, presidente, falar da minha história com a Defensoria Pública. Eu cheguei no ano de 2003 à Assembleia Legislativa do meu estado para exercer o primeiro mandato como deputado estadual, tive a honra de exercer 2 mandatos e, naquela ocasião, diante do tamanho da bancada do meu partido na Assembleia, o Partido dos Trabalhadores, coube à nossa bancada a presidência de 6 comissões. E eu fui indagado sobre qual comissão gostaria de presidir naquele ano. E eu dei 2 opções. Comissão de Educação, pelo fato de ser professor, tenho muito orgulho de ser professor, ou a Comissão de Direitos Humanos. E me disseram, olha, em relação à Comissão de Educação, há muita disputa. Essa é uma comissão muito difícil de você presidir no primeiro ano de mandato, mas a Comissão de Direitos Humanos, essa aí com certeza é sua, porque essa daí ninguém está reivindicando. Pode pegar que essa aí com certeza vai ser sua. E eu presidi a Comissão de Direitos Humanos no ano de 2003. Tive esse privilégio de presidir a Comissão de Direitos Humanos, que eu considero uma comissão da maior importância, em especial porque tem uma missão muito comum com a missão da Defensoria Pública, que é defender aqueles que muitas vezes não têm defesa. Os últimos, os esquecidos, os excluídos, esses é que normalmente procuram as comissões de direitos humanos das Assembleias Legislativas, das câmaras de vereadores. O deputado Paulo Pimenta certamente viu essa experiência lá no Rio Grande do Sul, também no seu estado, o deputado Amauri na Bahia, o deputado Isalci aqui no Distrito Federal, os demais colegas aqui presentes também. E eu fui presidir a Comissão de Direitos Humanos. E lá, presidente, eu experimentei a importância da atuação da Defensoria Pública. Seja no combate à tortura, dentro das unidades de encarceramento, tanto os presídios como os institutos de internação de adolescentes em conflito com a lei. No combate à tortura, quem estava lá ao lado era a Defensoria Pública, sem prejuízo de outros órgãos. Felizmente, tive muitas vezes também o apoio do Ministério Público, né, para questões como essas. Na luta em defesa dos direitos de crianças e adolescentes, tantas vezes eu me deparei com o apoio da Defensoria Pública, do compromisso da Defensoria Pública com esses. Às vezes, lutando contra o extermínio, grupos de extermínio, defensores públicos ajudando as famílias das vítimas a buscarem justiça. Enfim, nas mais diversas situações, circunstâncias e nas mais difíceis, eu tive a oportunidade de perceber o compromisso dos defensores públicos com a causa maior da justiça e com os necessitados. E isso me fez me tornar no meu estado uma espécie, como outros parlamentares também, não fui o único, outros tiveram também esse compromisso, mas uma espécie de defensor dos defensores, de alguém que lutava pela defensoria
não por alguma causa corporativa, não pelos interesses da Defensoria Pública, mas, sobretudo, porque ao defender a Defensoria, eu estava defendendo aqueles a quem a Defensoria se dedica, aqueles a quem a Defensoria defende, no fundo, que são os pobres e os esquecidos desse país, os milhões de pobres e de esquecidos que não conseguem ter acesso a medicamento, que não conseguem ter acesso ao hospital, que não conseguem ter acesso a uma vaga numa escola pública, ou que conseguem uma matrícula numa escola que é do outro lado da cidade, e muitas vezes a família, a criança tem o vale transporte, o passe livre, mas às vezes o pai não tem, a mãe não tem, e aí se vê uma criança de 8, 9 anos tendo que, às vezes, sozinha para a escola, correndo o risco, como há pouco aconteceu com uma menina de 11 anos no Rio de Janeiro, que foi abusada, foi violentada dentro de um ônibus, num desses retratos do drama do nosso país, que é, a menina está voltando sozinha para casa, ao meio-dia, foi violentada no ônibus, porque a sua mãe, mulher de um porteiro, não tinha condições de pagar a passagem para ir buscar a filha. Esse, infelizmente, ainda é o nosso Brasil, ainda com tantas injustiças. E, às vezes, para conseguir uma vaga numa escola perto de casa, quem está lutando é a Defensoria Pública, que vai brigar por essa mãe, por esse pai, por essa criança. E isso me fez assumir um compromisso com a Defensoria Pública, de lutar por ela, sobretudo por aqueles a quem a Defensoria Pública defende. E nós conseguimos muitas vitórias lá no Rio de Janeiro, graças à mobilização dos defensores públicos. Conseguimos, por exemplo, uma questão que para mim é uma questão de honra, que é um defensor público ter uma remuneração igual a que tem um promotor público. Não há fundamento, não há razão para que um promotor público ganhe, ou um juiz ganhe mais do que um defensor público. O defensor público tem o direito de receber um salário igual, equivalente àquele que recebe um promotor de justiça. Por que razão aquele que acusa deve ter um salário maior do que aquele que defende? Por que razão o julgador vai ter um salário maior do que aquele que defende? Não há razão para isso, para essa distinção. E nós conseguimos equiparar lá no Rio de Janeiro, com muita luta dos defensores, passeatas, mobilizações muito simbólicas, muito representativas, essa equiparação. E conseguimos mais. Conseguimos ampliação do quadro de defensores de cerca de 550 para 800 defensores e conseguimos criar o Fundo Especial da Defensoria Pública. Fundo Especial da Defensoria Pública, que passou a contar com uma taxa de 5% das taxas, um percentual de 5% das taxas dos cartórios para esse fundo especial, para garantir um mínimo de condições de trabalho para os defensores, porque não basta ampliar o quadro, é fundamental que o defensor tenha servidores para auxiliá-lo no seu trabalho. E essa foi uma vitória da Defensoria lá no estado do Rio de Janeiro. Pois não, deputado Pimenta? Vossa Excelência, rapidamente, a oportunidade dessa parte para me associar às suas palavras. Tenho certeza que esse é o pensamento de toda a nossa bancada, do Partido dos Trabalhadores. E como eu tenho uma reunião às 11 horas agora no Palácio do Planalto com a ministra Ideli, eu queria fazer um pequeno registro, né? Eu estive na sexta-feira lá em Porto Alegre, visitando as instalações da Defensoria Pública da União no nosso Estado. E existe um descompasso da forma como a Defensoria dos Estados avançou nesse último período, muito em função da questão da autonomia. Temos belos trabalhos hoje consolidados em diferentes estados, mas precisamos dar uma atenção especial para a Defensoria Pública da União, né? É quase inacreditável que sejam somente 470 defensores em todo o país, né? Que até agora não tenhamos resolvido a questão da PEC, que vai dar autonomia para a Defensoria. Temos este último concurso que foi prorrogado ontem, portanto, dentro da vigência, são vários parlamentares comprometidos em aprovar projetos para a criação de cargos. E quero aqui me associar às palavras de Vossa Excelência, deixar aqui publicamente o meu compromisso, o meu registro, e agradecer sua gentileza e pedir ao presidente que considere, fora do tempo do deputado Molon, esse pequeno parte que foi importante que eu pudesse fazer. Muito obrigado. Devolvo a palavra a Vossa Excelência. Muito obrigado, deputado Paulo Pimenta. Vossa Excelência traz a essa casa uma questão fundamental, vou abordar em seguida, que é a situação que eu considero dramática da Defensoria Pública da União. É preciso avançar muito. E eu agradeço a Vossa Excelência esse registro e a presença aqui também, trazendo a força do mandato de Vossa Excelência a essa causa. Por fim, senhor presidente, além dessas conquistas lá no estado do Rio de Janeiro, conseguimos algumas conquistas recentemente aqui no Parlamento Federal também.
a própria reforma do Judiciário, com a garantia da autonomia para a Defensoria Pública dos Estados, foi um passo fundamental. Mas, como disse bem o deputado Paulo Pimenta, é preciso garantir essa mesma autonomia. Obrigado, presidente. Para a Defensoria Pública da União, um passo que nós precisamos dar. Então, avançamos nos estados, mas precisamos avançar quanto à autonomia da Defensoria Pública da União. Conseguimos a reforma da lei orgânica, regulamentando a autonomia, ampliando as atribuições da Defensoria Pública, com a possibilidade agora de convocar audiências públicas, de atuar no sistema interamericano de direitos humanos, de priorizar a atuação extrajudicial, como mostra essa cartilha lançada pela Associação Nacional dos Defensores Públicos em todos os estados, e é curioso que a Defensoria Pública comemora o seu dia trabalhando, comemora o seu dia oferecendo o seu serviço, comemora o seu dia divulgando direitos. Esse é um exemplo do que é o compromisso da Defensoria Pública com a defesa dos mais necessitados. E, portanto, presidente, conseguimos também, com a reforma da lei orgânica, uma abertura fundamental para a sociedade civil com a ouvidoria. Obrigado, presidente. Com a ouvidoria externa garantida por essa reforma da lei orgânica. Mas, e assim termino, meu tempo já está esgotado, o presidente está sendo generoso, eu quero terminar, presidente, dizendo o seguinte: é fundamental agora avançar ainda mais na garantia e na proteção da Defensoria Pública nos estados. Primeiro, permitindo, presidente, que a Defensoria esteja estruturada em todas as comarcas desse país. Um levantamento do Ministério da Justiça mostra que em apenas 42% das comarcas nós temos defensorias públicas bem instaladas. É preciso levar a Defensoria Pública bem instalada a todas as comarcas desse país para garantir o acesso à justiça. Isso significa que precisamos avançar, por exemplo, em Santa Catarina, estado que está atrasado. Em Goiás, onde já houve concurso, mas não foram chamados até agora. E também no Paraná, senhor presidente, que felizmente parece agora avançar na garantia da estruturação da Defensoria Pública. Além disso, é fundamental, presidente, adequar a lei de responsabilidade fiscal à autonomia da Defensoria Pública para que ela possa ser efetiva. E, nesse sentido, é fundamental que a nossa Casa aprove o PLP 114 de 2011, que se encontra na Comissão de Constituição e Justiça. Eu tenho a honra de ser relator desse projeto na CCJ e posso dizer a Vossa Excelência que meu parecer é favorável, já é um parecer público. Nós precisamos aprovar esse importante PLP. E, por fim, presidente, precisamos garantir autonomia para a Defensoria Pública da União e a ampliação das vagas. Não é razoável que nós tenhamos 1.800 membros do Ministério Público da União e 480 membros da Defensoria Pública da União. Não é razoável. Não é razoável que uns ganhem mais do que outros. É fundamental avançar e eu tenho certeza de que essa sessão contribui para isso, presidente, na medida em que estamos mobilizados para chamar essa Casa para esse compromisso. Muito obrigado e parabéns a todos. Obrigado. A presidência cumprimenta o nobre deputado Alexandre Molon pelo seu brilhante pronunciamento, sobretudo quando pôs em evidência o trabalho realizado pela Defensoria no seu Estado e por natural extensão em todo o país. Portanto, um discurso realmente marcado pela identificação com essa carreira que é prestado relevante serviço ao país. Convido, como é uma tradição já estabelecida nesta Casa, convido, a partir desse momento, para dirigir os trabalhos dessa sessão solene, o primeiro signatário do requerimento de convocação dessa sessão solene, que é o nobre deputado Alexandre Molon, que transfiro, portanto, a direção do trabalho. Daqui a pouco tem outros aí, o Amaury Teixeira. Ah, perfeito. Muito obrigado.